Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia, Renato. Pessoal, bom dia. Meu nome é Aníbal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo de saúde, né? E eu creio que hoje o assunto é um dos mais sérios, né, Renato? Isso. E importantes. Nós vamos falar sobre colesterol, pressão alta e os grandes vilões silenciosos que colocam o coração em risco. Vamos receber hoje o Dr. Márcio Suzuki, é um amigo que eu fiz, Renato, há um tempo atrás. O Dr. Márcio é cardiologista e ele já deu essa deixa. Ele me impressionou bastante uma vez que nós fizemos uma consulta. Ele conversou comigo baseado em dados estatísticos. Eu falei, poxa vida, não tem como argumentar com ele, né? Tem que acatar o que ele falar. Tá bom, Márcio? É um prazer, viu? Tá? Prazer também. Isso, né? Mas a medicina hoje é baseada em evidência. Então, o que eu fiz para você é que nós fazemos para todos, né? Isso. Então, hoje a gente mexe com evidência. Aquilo que, por exemplo, que eu trabalho hoje em dia é baseado em estudos de 1 milhão de pessoas, de não sei quanto, mais de 20 mil pessoas. Então, estudos baseados que isso garante a gente para o melhor tratamento do paciente. Ô, Márcio, e tudo que você faz é baseado nisso? Claro, tudo. Claro. Você tem alguma coisa, falar, não, eu aprendi que apesar do que a gente aprende é uma coisa um pouquinho diferente, mas eu faço assim porque eu percebi que é melhor para o paciente, ou não? Sim, existe vários níveis, né? Vamos falar um pouco aqui sobre estudos, né? Sim. Então, o nível de evidência tem também de experiência própria, não é isso? Uhum. Então, tem isso também. Então, a gente tem que juntar o que tem nos estudos, mais o feeling, né? A experiência de cada um. Então, é uma reunião de tudo isso aí que faz uma otimização de tratamento dos pacientes. Renato, eu vou tomar uma linha aqui, tá? Fica à vontade. Isso. Você está em casa. Eu quero fazer uma pergunta para o Márcio, para a gente começar, assim, porque a gente fala muito sobre colesterol. Colesterol para lá, colesterol para cá, o meu é alto, o meu é baixo. Isso. A gente quer entender o que é exatamente colesterol, o que é essa substância, por que é importante, por que não é, por que tem que estar baixo, por que tem que estar alto, enfim. Claro. Primeira coisa, o colesterol, né, são ésteres de colesterol. Tem o colesterol total, tem o LDL, que é o colesterol ruim, o HDL, que é o colesterol bom, né? Eles são importantes para levar, vamos dizer, e trazer as gorduras no sangue, né? Isso é muito importante para vários, vamos dizer, metabolismo, vários processos que o organismo precisa. Mas o acúmulo dele em quantidades exacerbadas faz que isso comece a prejudicar e comece a depositar principalmente nos vasos. E isso, com o tempo, pode virar alguma coisa patológica, ou seja, pode causar um infarto, pode causar um derrame, uma trombose, por entupimento dessas artérias. Então é muito importante, por isso que se fala muito hoje de colesterol, por causa que a quantidade exacerbada ele começa a depositar nos vasos e no futuro começa a dar problemas de, vamos falar assim, de entupimento, que eu gosto de falar de um jeito mais fácil, Sim, assim, sim, né? sim. Do que a gente falar, deu uma placa aterosclerótica e aquilo provocou, então vamos falar de um jeito mais fácil de entender. Então, por isso que é muito falado hoje do colesterol. E quando fala colesterol, não é só no coração, só na minha área. É que também provoca derrames, provoca tromboses, provoca entupimentos em artérias até oftálmicas, em renais. Então, é importante o colesterol porque não é só no coração que deposita. Ele pode depositar em qualquer lugar do corpo. Ô, Márcio, e o colesterol, ele, a partir do momento que a pessoa ficou muito tempo suscetível, ou seja, ficou muito tempo com colesterol alto,
Sim. É possível depois reverter não só a quantidade de colesterol, mas também as consequências que esse colesterol... Excelente pergunta. Excelente O pergunta. entupimento, também fica essa pergunta na cabeça. Isso. O entupimento reverte o entupimento sem fazer cateterismo, por exemplo? Isso. Sim, são duas perguntas muito importantes. Vamos primeiro a daqui. Por exemplo, o último estudo mundial que teve agora há poucos anos comprovou? Uma pessoa, vamos dizer, jovem, com colesterol alto, que não tem nada. Valeria a pena tratar com remédio, em vez de falar só isso, que a maioria fala só de dieta e exercício? Sim, diminuiu em 60% a probabilidade de ter problemas no futuro. Então, é importantíssimo o tratamento do colesterol alto. Isso eu estou falando no último congresso, porque antes a gente indicava só dieta e exercício só, né? Mas hoje, tratar com medicação é altamente importante, que isso provou que isso vai no futuro impedir processos de derrame, de infarto. Então, é muito importante que se trate. E principalmente, vamos botar os que têm patologia, por exemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, que aumentam o risco cardiovascular. Então, é muito importante que trate o colesterol e mantenha nas metas que são individualizadas. Então, é muito importante saber. Hoje não é só mais uma tabela, só para todo mundo, não. Isso depende muito da pessoa e quais as patologias, o que ela tem de doença também associada. Ô, Márcio, eu não sei se eu entendi bem, mas Sim, que você vamos que lá. vale a pena, vamos pegar uma pessoa que está dentro dos limites com o colesterol, Sim, dentro dos limites. certo. Essa pessoa, se ela tomar uma medicação preventiva para colesterol, é uma coisa, é isso que você disse? Vamos botar um paciente real. Vamos falar, João, de 23 anos, foi para check-up e deu um colesterol de 222. É um pouquinho alto esse total, né? Uhum. Então, vale a pena, não sente nada, foi só para check-up. Hoje, vale a pena tratar esse paciente, já que ele está alto, esse colesterol, mas não tem fator de risco. Vale a pena tratar ele? Porque se tiver fator de risco, é certeza que tem que tratar. Então, é isso que eu estou falando. Os últimos congressos mundiais provaram isso aí, que vale a pena. Isso aí vai diminuir em termos de ter no futuro problemas de infarto, derrame, em até 60% a chance de ter do que não tratar. Então, por isso que é muito importante hoje a gente tratar o colesterol. Márcio, desculpa, Renato, fica à vontade. É a última. Nem todo colesterol é ruim. Sim, tem colesterol bom, né? O Isso. HDL, muito importante. Explica para nós essa diferença do colesterol HDL e do LDL, do bom e do ruim. Do ruim, né? O ruim é o LDL, o HDL é o bom. Porque um dos principais motivos, né, a gente explicando do jeito mais fácil, é ele que ajuda a tirar, vamos dizer, a levar de volta o colesterol ruim que está na periferia para o fígado metabolizar e ser eliminado. Então, por isso é muito importante. Hoje, o colesterol bom é muito também, precisa ser muito observado também. Não é só ruim, porque as pessoas se preocupam só com o ruim, né? Mas um paciente que tem colesterol bom, muito baixo, às vezes é muito pior do que aquele que tem colesterol ruim alto. Então, é importante se preocupar também com colesterol bom. E os remédios, eles conseguem aumentar, melhorar esse colesterol bom muito pouco. O principal remédio, a principal coisa que ajuda a melhorar o colesterol bom é o exercício. Então, por isso que a gente indica muito exercício para essas pessoas e para a maioria das pessoas, porque ela eleva o colesterol bom bem mais às vezes do que as medicações. Renato. Márcio, então a questão é o seguinte, vamos lá. Pessoa de 23 anos, né? Colesterol 230.
vale a pena tratar ela, Sim, independente se ela tem fator de risco ou não. isso mesmo. Independente. Isso que saiu. Então vamos lá, eu aprendi isso aqui essa semana. A paciente da fazenda me falou o seguinte, né? O marido dela, cardíaco, Certo. e ela chupa limão China. E ela falou assim, ó, os outros limão, eu não pesquisei isso Sei, aqui. sei. Isso Ela eu falou, vejo todo dia. ela A falou, história ó, do limão. O Sim. limão China, Sim. ele raleia meu sangue, né? Sim. Os outros não. Sim. Galego, não, Sim. eu ouvi essa semana. Ah, Mesmo sim. preço que eu comprei, eu tô te vendendo. Eu ouço há 20 O anos. que tem a ver isso aqui, esse limão China aqui, ó? E olha, eu descobri isso. Que essa pessoa, ó, o limão tem que ser o China. Né? Isso é real, isso existe. O que acontece aqui com esse tal do limão China? Ou se é qualquer limão mesmo? Tá. Né? Então vamos lá. Que você tem experiência. Existem as diretrizes brasileiras e as diretrizes mundial. O que tem de bom no limão? É a vitamina C. Ele é um antioxidante, né? E quando você tem um entupimento no coração, você tem esse acúmulo de colesterol e forma uma placa que a gente chama placa aterosclerótica, que é uma placa inflamatória. Então, qual é o benefício do limão aí? Então, é a dúvida de todo mundo. Muita gente quer saber isso. É a vitamina C, porque a vitamina C ele é um antioxidante. Então, ele vai ajudar a melhorar ali. Só que aquilo que eu estou falando, ajuda a melhorar, não trata. Então, a pessoa não pode pensar que chupar limão ou que tomar água com limão de jejum vai fazer o efeito do tratamento clínico de remédio. Então, aquilo eu falo, é um coadjuvante ao tratamento. Faz bem, mas não se iluda que aquilo ali vai resolver, não. Então, a resposta seria isso, porque a gente tem hoje nas diretrizes especificado muitas coisas, até como alimentos, vitaminas, essas coisas. Então, como a placa aterosclerótica que forma a maioria dos entupimentos é uma placa inflamatória, justificaria isso aí. A vitamina C aí ajudaria como um anti-inflamatório, aí, como um antioxidante e ajudaria a melhorar isso aí. Mas melhorar, não trata não, que a ilusão de todo mundo é que só tomar limão China vai tratar, esse que é o problema, né? E um jovem como esse aqui, de 23 anos, que não tem histórico, por exemplo, ele não tem histórico, Sim. mas está com colesterol, por exemplo, total de 225, vamos falar. Valeria a pena ele só usar, por exemplo, limão China? Ou não, todo jeito ele... O certo mesmo seria ir lá fazer o tratamento? Não, o certo seria tratar. Né? É claro que primeiro a gente tenta, vamos dizer, toma seu limão China, faz dieta e faz exercício, né? E a gente vê se entra na meta. Então, primeiro a gente tenta isso, e se caso não consiga, aí tem que tomar medicação. Então, hoje a gente tem que medicar. A outra questão agora, Márcio, mais assim, uma questão mais popular, né? Sim. Os jogos, né, do seu time do coração. Tá. Jogo do Flamengo, jogo do Corinthians, final de Copa do Mundo. Isso aí é legal pro coração? Isso aí é fatal para algumas pessoas, para outras não? Sim. Ou é tranquilo? Né? Não é tranquilo, não. É tranquilo, não? O que você pode me falar disso aí? Não. Meu time lá do coração, vou lá torcer para ele no final. Isso. Empatado no segundo, 45 segundo tempo, vai para prorrogação. Isso. Tem que tomar Copa cuidado. de 94, matou um punhado de gente. As pessoas cardíacas, né, que são sabidas, ou as que têm propensão, né? Então, o que acontece? Nesses casos, há uma liberação grande aí de, vamos dizer, de adrenalina e de outros fatores aí que podem favorecer aumento de pressão e pode, isso aí, favorecer, vamos dizer, a que a gente chama um aumento de chance de aumentar esses entupimentos na hora. Então, pessoas sabidamente que são cardíacas, coronarianas ou hipertensas, a gente avisa, toma cuidado, né? Toma cuidado, mas em termos gerais é claro que não, mas
é mais as pessoas que têm problemas mesmo, mas isso influencia muito, né? Já indo para um outro assunto que a gente vai falar aqui daqui a pouco, né? Sobre hipertensão, por exemplo, sabe o que mais aumenta a pressão? Assim, e a gente tem um livro falando o que aumenta cada coisa. Jogo de futebol está lá entre as quinta coisa. A primeira coisa se chama reunião de negócio. Oh. Sabia, viu? Isso aqui a maioria não sabe, mas existe um livro... É uma lista, né? Mas, entendeu? Reunião de negócio é o que mais aumenta a pressão. Então, entendeu? já que vai mais do que assalto, mais do que jogo de futebol. Já então, as pessoas não sabem isso aqui, entendeu? Não sabe porque muita gente em reunião de negócio começa a passar mal, mas é a coisa que mais aumenta pressão. Isso aí está nos livros de pressão que a gente tem, que mexe muito com o exame. Então, é uma coisa interessante que a maioria pensa que é o jogo de futebol, que é o assalto, que é o susto, mas não é, não. Entendeu? Então, temos coisas piores aí que pensa que não faz mal, mas pode fazer. Então, o negócio tem que valer a pena, né, Renato? Tem que ir lá para ganhar. Tem que ir lá para ganhar. Todo mundo ganhar. Entendeu? E quando eu era jovem, rapaz, eu lembro eu era muito invocado com a menina ali pros 17, 18 anos, né? Menos um pouquinho, acho que uns 16, antes de ir pra faculdade, colegial. Aí eu vi uma menina, rapaz do céu, meu coração vinha parar aqui, ó. Isso. Eu creio que deve ser quase a mesma coisa, né? É uma negociação que... Então, os meninos chamam de crush hoje, né? Isso. A menina que você é invocada, a menina dos seus sonhos. Isso, é isso mesmo. Agora como vai ficando mais velho, o cara não vai ficando tão apaixonado assim, não, né? Não, ele já tá calejado. Já tá calejado? Já acostumou. Mas o jovem também tem que ter coração bom, porque esse rapaz, eu senti uma... Ainda bem que geralmente 99% estão com o coração Ô, bom. Renato, eu quero aproveitar o assunto colesterol ainda mais para te fazer uma pergunta aqui, tá? Para a gente não deixar nada passar. Claro. Apesar de que você vai voltar aqui, viu? O pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, Claro. pode ter certeza. Né? Pode mandar aí, né? Tem aqueles negocinhos de comentário, coisa. Pode assuntos. Eu gosto de ir nos lugares e falo, manda os assuntos que querem que fale, arritmia, não sei o quê. Tem muita dúvida. É muito bom esses programas, porque tira muito a dúvida de muitas pessoas que têm, às vezes, vergonha de perguntar ou que não procura. Né? Então, é muito interessante. Márcio, quais são os mitos mais comuns sobre colesterol que você gostaria de desmistificar? Certo, né? Começando com ovo, né? Tá aí, vamos começar com uma coisa. Tem o ovo, né? Né? Então eu explico para o paciente, não, ovo não faz mal, não, porque antigamente falava que fazia mal, né? E hoje é como um dos alimentos mais indicados, né? Então isso aí vamos desmistificar. Mas a gente bota uma vírgula aí também, né? Primeira coisa, como você faz o ovo, né? Então tem um ovo frito aquele com com um dedo de óleo, né? E você pode fritar também, do jeito que eu às vezes ensino, com um dedo de água, né? Então, isso que faz a diferença. Não é o produto, é o jeito que você faz, entendeu? A maioria dos alimentos, não só do ovo aí, né? Aí o pessoal, eu não posso comer carne. Eu falo, come sim, hoje a gente come. O problema é a capa de gordura. Você entendeu? Não como porco. Não, o problema é a capa da gordura, mas o lombo, a parte da carne, pode comer. Então, hoje, tem que ser orientado a isso aí. Às vezes, é o jeito que você faz, né? E o jeito que tá. Por exemplo, a carne. Se você tirando a capa de gordura, pode comer qualquer carne. Então, a mesma coisa o ovo. Depende do jeito que você faz também para ele potencializar ou não esse colesterol. Então, um ovo frito com óleo, assim, bastante óleo, é muito saturado. Então, aquilo ajuda a piorar muito o colesterol. Agora, um ovo frito, às vezes assim, tipo, sem muito óleo, ou na água, ou cozido, ou pochê, já é um ovo que a gente fala que faz até bem, porque se sabe que tem colesterol bom no ovo, tem outras substâncias que são muito boas para o organismo. Então, é o jeito, às vezes, de fazer o alimento que faz mal.
Renato, você já viu aquele meme? É o malha para comer. Isso, É o malha para comer. Então, em cima disso, Márcio, a pessoa que está em uso de medicação para colesterol, ela fala, agora que eu estou usando essa medicação, eu vou comer um pouquinho mais de cupim, pegar uma capinha da picanha. sei. Isso Entendi. é verdade, é possível, é correto ou é incorreto? Não, é totalmente incorreto, né? Então vamos botar o seguinte, né? Você tem um problema, já tem um colesterol alto, né? O remédio tá ali para te ajudar Uhum. a combater isso. E você vai fazer alguma atitude que vai contra, eu falo, é que nem eu tô te dando remédio e você tá tomando veneno, que é o que você não pode. Então, eu guerreando, eu tratando daqui, você destratando de lá, né? Então, não é indicado a pessoa seguir, né, corretamente a dieta. É claro que hoje a dieta ela não é tão rígida como falava antigamente, a pessoa pode comer praticamente tudo, mas tem que ser dosado as quantidades, né? Uhum. Não é que a pessoa toma remédio para colesterol, eu vou comer gordura, eu vou comer muito doce, né? Então isso aí é bom, uma novidade é esse. Hoje o doce às vezes chega a ser pior do que a própria gordura. Então tem que ser bem limitado isso aí, não pode pensar isso aí que eu tomo remédio de colesterol, isso aqui já vai me ajudar, me salvar, não preciso fazer dieta. Tem que fazer dieta também para ajudar também. Quer perguntar alguma coisa? Na pesquisa, quando a gente faz uma entrevista, né, normalmente a Joyce faz agradecer também a Joyce, a Anip também sempre comenta lá pra gente fazer uma pesquisa. E eu vi que tem pessoas que sentem taquicardia quando vê comida. Tem. Só fica com taquicardia diante da comida, né? Emoção, né? Emoção. Libera adrenalina. Eu vou falar uma história aqui, rapidinho aqui. Uma vez, quando era estudante, eu fui para um congresso brasileiro de gastroenterologia. E o médico lá, ele na abertura falou o seguinte: quando você chama alguém para sua casa, você chama ela para ir para o banheiro ou para comer? Né? É para comer. Todo mundo convida, vamos ali para comer ou para beber alguma coisa, né? Por quê? Porque aquilo dá emoção, a emoção de comer, ela é ligada a isso, você entendeu? Então é por isso, a emoção pode alterar, né, as funções da gente, assim. Então, gástricas, cardiológicas, então é muito importante, né? Então, por isso que tem que se observar isso aí. Outra coisa que eu quero pôr aqui, né? Você falou do ovo, né? E o vinho? O vinho, tá aí, é um assunto muito bom. Porque todo mundo fala que vinho faz bem. Por que o vinho faz bem? Por causa dos fatores anti-inflamatórios dele, antioxidantes presentes na uva. Só que aquilo que a quantidade é de uma taça, entendeu? Passando disso já começa a fazer mal. Então, uma taça no dia. No dia, isso mesmo, entendeu? Então tem gente que fala, não, vinho faz bem, vou tomar um garrafão até. Então, não é bem assim não, a gente tem que seguir, né? Então é uma taça, entendeu? Não é 200 ml aí. Então, até isso faz bem, passando disso faz mal. Vamos voltar pro ovo aqui. Ovo tem quantidade, 2 ovos por dia. A partir de 4, você tem risco de aumentar o colesterol. Então, tudo tem a quantidade. Tudo tem as suas quantidades corretas. Márcio, o suco de uva é similar ao vinho? Sim. Ou é um pouco pior? Não, tá aí. Isso já saiu, era uma curiosidade que a gente próprio da cardiologia queria saber. Mas saiu agora faz poucos anos aí no Congresso Mundial e no Brasileiro, comprovando que realmente o suco de uva faz o mesmo efeito, vamos dizer, benéfico do vinho. Só que a quantidade é maior. E tem que ter cuidado, porque como ele tem alta caloria, então... A quantidade de quê?
A quantidade maior. Vamos botar que seja assim 1 litro a 2, mais ou menos, entendeu? De suco de uva para fazer o efeito de uma taça de vinho. Ó, perfeito. Tá? Então, é isso que todo mundo quer saber, né? A quantidade, né? Então, vamos lá. Muito. Então, é de 1 litro a 2, mais ou menos, dependendo disso, porque tem vários graus de suco de uva. Tem aquele que é todo puro, né? Tem aquele... Então, vou botar aquele da garrafa de vidro, que é o mais Integral. fácil. Que o que está na garrafa de vidro é o integral, sem conservante, é o melhor. Então, não vamos entrar em detalhe de conservante. Então, o que tiver na garrafa de vidro é o melhor. Então, vamos dizer 1 litro daquele equivale mais ou menos ao efeito antioxidante da taça de vinho. Então, hoje é comprovado que tem sim o vinho, porque, na realidade, o efeito antioxidante do vinho, do suco, está na casca da uva. Então, por isso que o suco de vinho também faz esse efeito benigno aí, esse efeito preventivo também. Renata, a gente tem Muita coisa. muita coisa, né? Dá um congresso. Dá. Mas assim, eu não sei se vocês querem mudar o assunto já, mas eu tenho ainda uns caracol aqui nessa área do colesterol. Hã? Vai perguntando, que eu sou papá. Eu vou fazer duas perguntas. Duas perguntas. Criança e adolescente, eles devem se preocupar com colesterol? Criança, principalmente criança. Excelente pergunta. Muito excelente pergunta. Primeira coisa, hoje você pode ver que até o pediatra se preocupa já com isso. Hoje, antigamente tinha as papinhas da gente, podia ver que as papinhas da gente eram mais gordinhas. Eles falavam até para colocar óleo, alguma coisa assim. Hoje não tem mais isso. Pode ver que as papinhas hoje dos pediatras são mais, né, elas são mais, procura mais natural, procura, né, diversificar, né? Então, do que antigamente as nossas aqui, né, não tinha tanto esse controle. Então, essa preocupação não vai desde quando é criança ou quando é adolescente, vai desde quando nasce. Eu vou citar aqui, existe uma japonesa, uma pesquisadora do INCOR, do Hospital das Clínicas de São Paulo, ela faz pesquisa com placa de gordura nas artérias de criança de 2 anos. Às vezes. Então, para você ver que isso começa desde cedo. Então, por isso que hoje a preocupação não vai desde criança, quando está, vamos dizer, infantil, adolescente. Tem que ser desde quando nasce mesmo. Então, é importantíssimo isso aí. Então, tem que ser observado sempre isso aí. Ô, Márcio, e essa outra pergunta é assim: eu creio que o desejo de todo mundo que tem interesse em ouvir uma entrevista dessa é isso aqui, ó. O que a pessoa pode fazer para estar mais no controle da sua própria saúde, para que ela evite procedimentos invasivos no futuro, para que ela também evite algumas medicações contínuas, medicação para o resto da vida? O que ela tem que fazer para se preparar para que isso não aconteça com ela? E se isso é possível? Claro. Isso é aquilo que a gente fala para todo mundo. Dieta adequada e exercício. Então, dieta adequada, exercício, né? E bons hábitos de vida, né? Procurar fazer o seu check-up também é interessante, né? Então, tem uma coisa aqui que eu citaria, né, que não tem muito costume ainda no Brasil, seria tipo aqui, estamos falando agora do colesterol, seria medir colesterol de criança. Não tem esse costume aqui, né? É interessante, entendeu? Porque tem muita gente, muita criança aí que às vezes tem esse colesterol alto. Então, às vezes,
quando faz aquele check-up lá, às vezes não pede colesterol porque pensa que criança não pode ter e não tem colesterol alto, mas às vezes pode ter. Então é importante às vezes fazer o exame de colesterol também quando se está mais novo também. Mas o importantíssimo é esse, é dieta adequada e exercício. Sim. Renato, eu vou falar da minha avó, mas minha avó é o bicho pegando. Cara, minha avó tá com 96 anos. Opa, bom. Ela cuida da vida dela todinha, faz comida. Não sei se ela lava a roupa dela, mas arruma as coisinhas dela tudo sozinha, faz comida para 2 timil. Ela fuma cachimbo e tem chagas desde a juventude. 96 anos. Não sei se vocês já viram nas redes sociais. Dia das Mães, ela falando no telefone, cruzando os pés assim, pega uma carne moída pra mim, assim, assado, tal, assim. É tipo assim, isso aqui é uma fora da... Isso dia... Nunca fez exercício, nunca fez nada na vida, não aqui, vai né? no médico, não gosta de médico de jeito nenhum. A gente não sabe explicar isso aqui, né? Isso aí é uma exceção, né? Isso aí é uma exceção. Pode ver que é só ela que você conhece. Eu acho que você conhece mais alguém com essa difícil. idade, com essas características? Eu lembro do avô do Lucas, né? O Lucas Mateus, lá da igreja. O avô dele tinha um pouco mais de idade, fiquei com uns 99, pertinho do 100. Fumava também, só que ele já fumava cigarro normal. Cansei de ver ele fumando. Então, isso aí na realidade... pinga, o dele já era pinga. Mas só na os dois realidade, também. isso aí é exceção. Então, se a gente botar isso aí matematicamente, seria 1 em cada 50 mil. Vamos botar que Ituiutaba tenha só 100 mil habitantes, que não tem mais, né? Então, seria 1 em cada 50 mil para acontecer isso. Então, bota exceção. É 0,00005%. Eu sou bem, viu? Medicina tem que ser perfeito. Então, isso é uma exceção, meu filho. É mais fácil. É quase acertar na mega. Isso aqui é mais, né? Mais do que acertar na mega. É interessante que a gente fica se apegando a essas exceções para justificar as nossas coisas, né? Pode, né? Então, é isso que eu digo. Então, por isso que você vai se pegar na exceção? Não, vai se pegar na maioria. Então, isso que é medicina baseada em evidência. Então, o que é na maioria? A gente pega o que acontece na maioria, não na exceção. Isso aqui a gente nem pode levar em conta, né? Do mesmo jeito, eu vou te botar a outra ponta, certo? Eu tenho uma paciente de 23 anos infartada e com AVC. Que pensa que é impossível isso acontecer, né? Eu tenho hipertenso de 9 anos, né? Então, é exceção, mas é a outra ponta. Você fala a ponta boa, eu tenho a ponta ruim também. Você entendeu? Tem criança que teve que operar de coração quando nasceu, com 2 dias de vida. Então, nós temos as exceções. Essa é a ponta de lá e tem a ponta daqui. Então, a gente tem que preocupar o que está no meio, que é a maioria, o que acontece na maioria. Então, é isso aí. Deixa eu te falar uma outra questão também. Quando você acorda, tem um ataque cardíaco ali ao acordar. Isso aí é um problema? Isso aí é perigoso na maioria? Ou não? Isso aqui é uma exceção? Então vamos lá. Isso aí é bom que está no outro assunto. Está no assunto da pressão. O que acontece? Existe uma coisa quando a gente acorda, chama ascenso matinal. Ou seja, é um pico de pressão. É tipo, vamos dizer, eu falo que é o motor de arranque para a gente acordar. Isso é o motor de arranque para acordar, né? Você já viu no giro do carro que quando você liga ele fica um pouco maior o giro para ele pegar, depois ele desce assim? Para o óleo girar, né? Motor, já viu? Para esquentar o motor? Para o óleo girar, né? Viu? Tá pensando que a gente tem muita diferença? Isso aí é pra gente... É o start nosso aí, entendeu? Tem gente que percebe isso aqui, tem gente que não percebe. Isso mesmo. A maior parte das pessoas não percebe, existe em todo mundo. Como é que é isso aqui? É igual você pode perguntar. Tem gente que fala, eu escuto o batimento do coração. A maioria não escuta, não vê, né? Tem uns que percebem quando ele muda, quando ele bate. É a mesma coisa na pressão, né? Tem gente que sente, tem gente que não sente nada com pressão alta. Então, é isso. Então,
o tipo de sensibilidade da pessoa varia, né? Tem vários. Mas isso aí que acontece com a maioria, com todo mundo. Com todo mundo praticamente, Com então é uma todo coisa mundo. importante. Então, o que faz para assim, para porque isso aqui deve ser uma coisa, para um hipertenso, para um cardíaco, isso aqui é perigoso, né? Não é não, isso Não é é não? fisiológico. Então isso é normal, É. o próprio organismo regula, entendeu? Então, graças a Deus que nós temos o nosso sistema, entendeu? Então, nós temos aí mecanismo de autorregulagem. Então, isso aí, essa ascensão matinal é fisiológica, todo mundo precisa, até para o hipertenso grave, para o cardiopata, precisa, isso é normal do nosso organismo. Mas isso aí acontece e por ele só dura pouco tempo e regula sozinho, entendeu? O que é importante é isso, é você tratar, né? Tipo, por exemplo, isso a gente vê muito no exame de mapa ou de Holter, que vê o batimento, o Holter e o mapa, a pressão. Se isso tá a mais, né, do que a gente acha que a gente determina que é fisiológico ou não. Então, por isso que tem os exames hoje que a gente faz para ver se isso aí tá fora ou não. Porque esse negócio de achismo, assim, achar, não. É bom a gente ter certeza. Então, tem hoje vários exames que a gente detecta isso e controla facilmente. E a mesma coisa para quem faz aquele soninho à tarde? A siesta? O que tem? Qual é a sua dúvida? Vamos lá. Se acontece a mesma fisiologia aqui? A pessoa dorme meia hora? Não, é só de manhã. Porque se você quer saber o jeito metabólico, porque de noite a gente fica muito mais tempo parado, né? Então o organismo ele fica lá, ele sofre os metabolismos dele, tem várias coisas que acontecem aí que quando a gente está no sono noturno, né? Então à tarde não, à tarde como é um sono curto, aquilo ali não altera. Então é engraçado, é boa pergunta, essa pergunta eu nunca tinha visto assim em geral, mas só em congresso, mas é porque à tarde como o sono é curto, não precisa fazer esse start que tem de manhã, que todo mundo precisa. Então quando é curto, por isso que pode ver, se você dorme de tarde e acorda, não acorda às vezes com ataque cardíaco que você pode ter quando é igual de manhã. Por causa disso, que o período é curto de sono e não precisa daquele start lá. Márcio, assim. Afinal, essa dormidinha após o almoço, ela é saudável ou não é indiferente? Sim, saiu... Há muitos anos tem estudos provando que faz bem. Agora saiu esse ano dizendo que dormir demais faz mal. Então tem isso. Saiu esse ano no Congresso Mundial aí, chegou há pouco tempo para mim. Então, faz bem, mas é igual a história do vinho. Se você dormir demais, já começa a não fazer bem, entendeu? Então, tudo na vida tem uma quantidade certa. Então, é isso aí. O que a gente indica? É pouco para fazer bem. É de 30 minutos, 15 a 30 minutos. Já tem estudos que faz bem fazer uma série. Por isso que até a Microsoft, em alguns lugares aí no mundo, deixa até um sofazinho pros empregados ficar dando um cochilinho. Você pode ver algumas empresas aí que tem até isso, a Microsoft tem isso, o Google tem isso, né? Porque sabe que isso melhora, né, não só a saúde, como também vamos dizer, a produtividade, né, da pessoa, né? Sim. Então no Japão tem até uns lugares, uns tatames que fica para descansar. Então, isso aí aumenta a produtividade e melhora muito a saúde das pessoas. Mas aquilo que eu falei, tem um tempo aí, um tempo curto. Agora saiu esse ano que se for assim, vamos dizer, mais de 2 horas já não é muito legal, não. Ok. Opa! Deixa eu aproveitar essa deixa aqui e pôr uma água pro Ademo aqui. Sobe aí, Márcio. Aproveitar aqui que deu uma falha nossa. Pronto. Márcio, eu tô animado aqui. Vamos lá. Tem muito assunto aí. Você Tem. vê porque você quer. Exercícios
a gente fala muito sobre exercícios. Vamos entrar no assunto que... Vamos lá. Quais exercícios, Tá lá. quantidade, tempo, fica à vontade. Horário. Porque a gente teve uma conversa, eu e ele, Tá. há um tempo atrás, né, Márcio? Falar, Aníbal, às vezes a pessoa pode até dividir o exercício diário dela. Faz um pouco agora, depois faz um pouco mais tarde. Sim. Isso. Vamos lá. Sim, então vamos desmistificar a primeira coisa. Horário. É a pergunta Horário. última, vamos de trás para frente, que é essa que precisa, né? Não tem esse negócio de horário. Então, há muitos anos atrás teve um grande estudo brasileiro em São Paulo, com não sei quantas mil pessoas treinavam de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Porque alguns dizem, não, faz bem só de manhã cedo. Não, faz mal. Só faz no final da tarde. Não, faz mal. Não tem isso. Horário pode ser qualquer horário. Exercício faz bem qualquer horário, né? Então, ponto final. Não tem esse negócio de dizer que um horário faz melhor que o outro. Isso eu estou falando em termos de saúde, né? Outra coisa, agora falando disso aí. Hoje a gente conta como total de minutos por semana de exercício, não é nem por dia. Ou seja, você pode fazer parcelado. Fizeram um estudo já falando pela sua pergunta. Se eu fizer 15 minutos de manhã, 15 de tarde, 15 de noite, vale igual 45 direto? Vale. Então, acabou. Não tem esse negócio, não. Porque tem pessoas que ainda falam, chegam e dizem, não, a caminhada tem que ser de 40 minutos, 50 seguidos, senão não faz efeito, né? Tem isso. Tem esse negócio antigo. Tem. Não tem que falava? Tem. Não tem isso, não. Você pode fazer e pode ser dividido. Isso já saiu em todos os congressos na área de ergometria, de reabilitação, que é a minha área. Então, provando que tanto faz. O que conta hoje é o que você faz total e total por semana, entendeu? Por exemplo, aeróbico, 150 minutos por semana, certo? No mínimo, 150 a 300 por semana, ou seja, um dia você pode fazer 30, no outro 20, no outro 40, no outro 15, entendeu? Conta por semana, entendeu? Outra dúvida agora, aeróbico e musculação, vamos dizer, resistivo, que a gente chama na cardiologia. Antigamente falava só é para fazer aeróbico, só é para fazer caminhada, né? Só para fazer a parte mais, vamos dizer, aeróbica, que a gente chama assim, né? Hoje chama cardio, né? Engraçado, chama cardio. Me chamo todo dia, né? Cardio. É o cardio. É o cardio. Então, antigamente falava que cardio fazia mais bem para a saúde do que a musculação, que o resistivo, né? Mas hoje em dia não tem isso. Os dois fazem bem. Então, o ideal é fazer os dois. Porque hoje se fala muito em ter e manter a massa muscular. É importantíssimo. Porque com a idade existe uma coisa chamada sarcopenia, ou seja, a gente perde massa muscular. Então, é importante manter essa massa muscular. E para manter essa massa muscular, tem que fazer a musculação, que é o exercício ideal. Então, o importante e o essencial seria a pessoa dividir isso aí, fazer tanto a musculação como o cardio também. Então, é interessante fazer isso e fazer em termos de pelo menos 150 minutos a 300 minutos por semana desses exercícios. Independente se é o resistivo ou não. Independente ou não, entendeu? Por exemplo, se você fizer só de musculação, Sim. já está valendo aí, né? Tá valendo. O ideal é dividir, né? Uhum. Seria fazer os dois. Esse é o ideal. Mas, por exemplo, a pergunta aí, se eu fizer só musculação, faz bem? Faz bem. Se eu fizer só cardio, faz bem? Faz bem. Mas o ideal, teve essa pergunta agora nos últimos congressos há pouco tempo, e aí teve que fazer vamos dizer, os estudos, né? Uhum. Então provou que tanto fazer um, fazer outro faz bem, mas o melhor mesmo é fazer um pouco de cada.
Sim. Então, fazer os dois. 50-50 seria uma... Seria isso. Seria um... 50-50. Posso entrar no assunto pressão? Vamos lá, ora. Vamos lá? Vamos lá. Vamos esquentar. Vamos esquentar? Tchonga, Então vamos. tchonga, Então vamos lá. tchonga. Já começo com uma pergunta, eu não sei se está no melhor momento, mas a gente pode respondê-la depois. Qual o melhor momento para se medir a pressão arterial? Para ter uma leitura mais fiel ao que a gente precisa, ou não existe isso? Não existe isso. Ok. A sua dúvida seria se tinha algum horário, algum momento. Um horário melhor, Não existe isso. Beleza. Segundo, eu quero que você me fala sobre a nossa conversa em off a respeito das novas diretrizes para pressão arterial. Isso aí Sim, É. Interessante, né? Isso. Hoje, se você olhar aí, pode ver na CNN, na Globo, bota aí escrito aí, 12/8 é considerado pressão alta. Pode botar no Dr. Google aí. Saiu esse ano no Congresso Europeu, nos congressos americanos e no brasileiro também, do ano passado para cá também. Falando, assustou todo mundo, falando que 12/8 é uma pressão alta, né? É assustador, né? É assustador, vai mudar todo mundo, né? Então, isso tem que ser observado aí, né? Agora, vamos explicar essas coisas aí. Eu vou explicar com a diretriz brasileira, que já tem alguns anos atrás, a gente sempre falou 12/8 é a média, primeira coisa. Então, para saber, é a média, nem que todo mundo tem que ser 12/8. E 12/8 é normal. E 11/7 é ótima. Isso, na diretriz brasileira, já tem escrito há muitos anos. Ou seja, você ter uma pressão de 11/7 é muito melhor do que 12/8, né? Então, por isso que, às vezes, como esse ano eu acho que a área da cardiologia quis colocar, né, mundial, quis colocar isso aí já para ser mais explícito, dizendo que 12/8 é alto, né? Porque ter 11/7 é muito melhor do que 12/8, né? Eu vou mostrar aqui alguns dados, algumas coisas aqui, né? Vou mostrar aqui, ó. Mortes atribuídas aos fatores de risco. Pressão continua e sempre vai ser a maior causa, maior do que tabagismo, maior que colesterol como é pequenininho aqui, maior do que cigarro, do que acidente, do que câncer. Então, olha aqui, o amarelinho é a pressão alta. Sempre vai ser a maior causa de morte. Por isso que tem tanta preocupação com a pressão alta. Então, isso aí é muito interessante. Eu vou mostrar aqui, né? Quem quiser depois faz um print da tela aí e pega isso aí. Isso, né? Isso aqui é a nossa diretriz de cardiologia brasileira. Aquilo que eu falei, brasileiro já falava isso há muito tempo aqui, ó. Pressão acima de 120. 120 é 12. Já aumenta dano cardiovascular. Essa diretriz já tem 5 anos. Ou seja, fala que 12, acima de 12, ou seja, 12 em diante, já faz mal. Isso aqui, ó, é nível de recomendação. Nível 1 é o maior nível, ou seja, todo mundo tem que recomendar. E nível de evidência é nível de estudos, é A, não tem dúvida. São estudos de mais de 1 milhão de pessoas. Então, isso já tem há muito tempo comprovado, só faltava ser falado, pegar firme, entendeu? Que a pressão tem que ser controlada, né? Outra coisa muito interessante que as pessoas não sabem, vamos ver o que isso causa nas pessoas aqui. Aqui, análise de muitos estudos do mundo. O que vale reduzir aqui a pressão? Por exemplo, aqui reduz a mortalidade de AVC e infarto, isquemia coronariana e infarto. Só 2 milímetros. 2 milímetros, ou seja, o número 12/13 são 10 milímetros, ou seja, praticamente, se você baixar a pressão de 14/9 para 12/8,
vai diminuir o seu risco de infarto em 35% e quase 40% de AVC, de derrame. Vamos repetir isso aí. Isso só para exemplificar, mas nós Isso vamos é- falar muito sobre isso. Isso é importante. Tô bem. Então, e vamos. Você já ouviu? É tudo baseado em evidência Eu gostei alta. disso. Olha então, só. aqui não tem esse negócio, não. Então, eu só vou falar de propósito e Isso. você vai me corrigindo aí. Quer dizer que se a pessoa tem 13/8 Isso. e abaixar para 12/8, Por 12 por 7. Hoje a 12 por pressão 7. ideal no mundo é 12 por 7. Não é mais 12 por 8. É 12 por 7. 11 por 7, melhor ainda. então, 10 12. por 6. É bom, é ótimo, né? Então, Qual que é o desejável? o desejável é 11 por 7. 12 por 7, 11 por 7 hoje. Mas se a pessoa baixar de 13 para 12, só para pegar esse exemplo, já é suficiente estatisticamente. Viu? É aqui isso? eu mostrei aqui. Já diminui quase em 30% aí O a risco. chance, o risco dela ter no futuro de ter problema. Fala os problemas. Derrame, infarto, trombose, insuficiência renal e daí por diante. Então é importantíssimo isso. Então eu fico às vezes triste, às vezes que alguém, aí as pessoas, algum ainda fala média pressão 14/9. Ah, tá um pouquinho alta. Aí eu fico quase morrendo quando eu vejo esse estudo aqui. O quanto que eu boto na minha cabeça vai diminuir em 30% a chance de ter problema no futuro. Então a gente tem que ter metas seguras, né? Então é isso que tem que ser, Então, 12 por 8 para baixo. Porque muitas pessoas, Márcio, põe na cabeça que não quer tomar remédio. Sim, é isso. Não Vamos quer. lá. Você falou o primeiro ponto do tratamento de hipertensão. 60% larga de tomar o remédio. Esse que é o problema de tratar pressão alta. Vamos falar sobre, então, só para essa pessoa. Eu creio que todos têm Isso. um fundinho de receio de ficar tomando remédio contínuo. Aham. Mas vamos falar do que esses remédios podem trazer de efeitos colaterais. Na verdade, se eles são realmente efeitos colaterais ou se realmente não tem, porque parece que vale muito a pena. Claro. Vale muito a pena. Claro. E parece, eu estou entendendo, que a pessoa não deve ter nenhum obstáculo para tomar uma medicação dessa, se caso a pressão dela estiver mais alta. Isso. Eu explico tipo assim, paciente, você não come todo dia? Você reclama de comer todo dia? Sem comer você vive? Não. Então você tem que botar que o remédio, o comprimido, o que é o comprimido? Então, a maioria é derivada de coisa natural, primeira coisa. E outra coisa, você tem que precisar tomar ele igual você come, né? Então tem que acostumar, tem que pensar assim, né? O remédio está para te ajudar, não está para te prejudicar, né? Sim. Né? Agora, o problema qual é o sinônimo de hipertensão arterial? Se chama mal silencioso, entendeu? Porque não dá muito sintoma. Aí a pessoa pensa assim, eu não sinto nada, para que eu vou tomar remédio, né? Aí que está o perigo, o problema é isso, tratar pressão é difícil, porque a pessoa não sente ruim às vezes. E aí, às vezes, né, e principalmente no Brasil, né, a gente tem esse costume só de procurar, de tratar quando está ruim, né? Então, o problema é isso, pressão alta às vezes não dá sintoma. Então, mas a pessoa tem que conscientizar que ela precisa tomar aquela medicação, porque aquilo no futuro, se ela não tomar, pode dar um derrame, dar um infarto, dar uma trombose, dar problema renal, dar um problema oftálmico, sangramento e daí por diante. Então, é importante o tratamento da pressão alta. Márcio, eu creio que as pessoas que mais vão nos ouvir são as pessoas acima dos 40 anos, né, Renato? Sim. Pessoas acima dos 40 anos, ela tem condição, vamos colocar a pessoa na nossa idade aqui, de 40 a 45, Sim. essas pessoas têm condição de voltar atrás e ainda não sofrer as consequências? Com certeza, né? Então, tudo tem estudo para tudo que é pergunta. Então, valeria a pena, né, uma pessoa tratar assim, com tanta idade, até com 80 anos, se você for começar 70,
60, entendeu? Vale muito a pena. Por isso que eu estou dizendo, essa redução de risco, reduzindo a pressão, é instantânea, ou seja, na hora que você reduz, você já reduziu. É bom que não é igual o colesterol, que a gente tem que esperar muito tempo, às vezes, né? Não, da pressão é imediata, reduziu e já está diminuindo o risco. Então é importantíssimo ser tratado isso aí. Márcio, queria fazer uma pontuação aqui. O pessoal da Biorim, eles, Sim. um amigo nosso lá, Juliano, sempre a gente tem uns protocolos com eles lá, eles mandam muito paciente pra gente. E eu sempre pergunto, o que te levou para hemodiálise? Certo. Mas a grande maioria é pressão alta. Sim. E a quantidade de pessoas assim, que quer sair daquilo, rapaz. Sim. Nossa, tanto sair disso aqui. Eu tô atendendo 2 agora, recente ainda, né? Semana passada. É pessoa que eu tô em atendimento ainda. Pressão alta. Eu tomava água. Mas a minha questão foi a pressão que fez eu levar Isso. a fazer hemodiálise. As pessoas não sabem, tanto que isso é desgastante, tanto que isso. A pessoa tem que parar a vida dela para fazer hemodiálise. Acho que é 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Entendeu? Tem que ficar lá ali na 4 máquina. horas. Isso, tem que ficar lá na máquina, né? Uma das principais causas aí da insuficiência renal que leva a hemodiálise é a pressão arterial. A maioria eram pessoas que, aquilo que eu falei, não sentiam nada, não sabia até que tinha pressão alta, não controlava direito, não tomava remédio direito até danificar o rim, né? Então, principalmente os hipertensos e depois os diabéticos, né? Então, é isso que eu falo. Então, é uma das coisas, né? Então, pressão alta pode acabar com o rim, pressão alta pode te cegar, pode estourar uma veia aí, uma artéria no seu olho aí e te cegar, pode te dar um derrame, te limitar, pode dar um infarto. Então, é tanta coisa, porque eu falo, tem pressão desde a pontinha aqui até a pontinha do dedinho lá. Então, pode prejudicar no seu corpo em qualquer lugar. Então, por isso que é muito importante tratar a pressão e chegar nas metas. Tem que chegar nas metas. Então, tem que chegar nas metas. Esse negócio de chegar, a pressão baixou de 18 por 11 para 14 por 9. Tá bom nada. Tem que ser 12 por 8. Uai. Se eu sei que vai melhorar a vida do cara, por que eu vou deixar mais ou menos? Exatamente. Tem que chegar na meta, né? Ah, não, já baixou bom. Ah, não, tem que chegar na meta. Rapaz, só esse tema de pressão dá mais outra entrevista, viu, Aninha? Não, isso aqui dá nós vamos fazer 3 daqui, se quiser. Eu quero mais um aqui, ó. Você vai arrepiar agora. Uxa, eu não vou te falar de anti-inflamatório, não. Vou falar só de não nimesulida. Não me fala, só. Não fala nisso, não. Só de nimesulida. Não, isso aí eu sou... Insulide, não, Isulide. Não mexe com isso, não. Não mexe, não, por favor. Bom, Márcio, eu quero aproveitar isso. Mas aí, como ele falou, eu vou terminar só. Né? Não mexe, não. Vamos esquentar, vocês queriam esquentar? Vamos aumentar a pressão? Não sou bem... Vamos aumentar a pressão, então. Anti-inflamatório, as pessoas têm que ter cuidado. Pode aumentar a pressão, pode prejudicar o rim e pode te dar um buraco no estômago. Então, não mexe com esses anti-inflamatórios aí, não. Né? Se muita gente for assistir isso aqui, mexe com uma coisa, se for para dor, uma dipirona, alguma coisa mais tranquilinha, mas não mexe com essas coisas aí, não. Caso uma pessoa necessite, porque isso acontece, isso, claro, né? Claro. Tem uma linha de anti-inflamatórios tem hoje mais tranquila? Hoje tem vários anti-inflamatórios mais modernos que dão menos efeitos aí pressóricos, gastrointestinais. Então, hoje tem vários aí, né? Já vi que passou colega aqui ortopedista, outros colegas que oftalmo, né? Então, hoje gastro, né? Então, tem vários anti-inflamatórios aí que prejudicam menos, né? Não prejudique menos ou tem menos a possibilidade de prejudicar nessa área de pressão, né? Então, de estômago e... Quer citar algum? Não gostaria de não citar, não, viu? Não. Porque eu sou meio contra. Cardiologia é meio contra. Não vai falar que você passou medicação. Isso. Hoje nós temos ali Renato, desculpa
entrar nisso aí, mas às vezes você tinha uma pergunta para fazer. Eu vou fazer uma rapidinho. Não, fica tranquila, né? Você Depois nós se, depois, pode ficar como diz, tranquila. depois nós se acertamos. Para o ímpar, vai. Cospe aqui. Cospe aqui. Pof. A cúrcuma, Opa, vamos lá. curcumina. Oh, não, esse eu gosto. Curcumina, ou seja, Isso. açafrão, traduzindo para as Isso. pessoas. Isso. O homem é muito negócio, deixa. O açafrão. Isso. O que você tem a dizer sobre o açafrão aí ou a Produto curcumina? anti-inflamatório totalmente comprovado. Sim. Tem até em muitas medicações hoje aí vendida na farmácia, medicações feitas por laboratórios, né? Sim. E O que mais você quer saber? Ele Não. tem um efeito muito grande anti-inflamatório, antioxidante. É interessante isso E a aí, pressão? muito interessante. Não tem nada contra a pressão, tá aí. beleza. Interessante, não tem nada, nenhum estudo falando que ele altera a pressão, que tem algum problema na minha área cardiovascular. Então eu não tenho nada É seu contra. amigo, então. É meu amigo, tá aí. Esse é meu Era amigo. isso. Renato. Tá respondido. Tem muitas pessoas que chegam, acredito que deve chegar em todas as áreas aí da medicina, né? Tô com o coração batendo em tal lugar. Sim. Tô com o coração batendo na mão, no dente. Sim. Dente chega, não, doutor, tô com o coração batendo no dente. Tem. Mas tem um cara que chega com o coração batendo na mandíbula também, né? Tem. Onde mais esse coração pode bater? Uai. Ou o que significa Tá aí, bater na interessante. mandíbula, Aham. bater no dente, ou Sim. bater na parte muscular, o anil trata da parte óssea. Uhum. Eu vou citar uma coisa. Por exemplo, um problema de insuficiência aórtica. A válvula aórtica é a válvula onde sai o sangue, né? Se ela está insuficiente, ou seja, se ela está querendo quebrar, falando de um jeito mais fácil de entender, o sangue, ele sai por aqui, ele sai com tanta força que bate aqui na base do pescoço e isso dá uma sensação de bater na mandíbula, é isso. Existem alguns problemas também valvulares também e alguns problemas, vamos dizer, vasculares, alguma coisa, que dá a sensação de bater também no pulso, de outras coisas assim. Então, isso aí que a pessoa sente, tem várias alterações, várias coisas que pode justificar isso aí, patologias. Mas isso também pode ser, às vezes, de ansiedade, né? Pode ser também, às vezes, de medo. Então, é bom sempre a pessoa investigar o porquê que ela sente isso. Porque, às vezes, é um problema, vamos dizer, de coração mesmo, circulatório, ou às vezes é alguma coisa emocional. A maioria pensa que é só emocional. Esse que está o erro. Eu acho que o erro está aí. Você entendeu? Achar que é só emocional e na realidade não é. Tem vários problemas e problemas sérios e graves que pode dar isso aí. Então é sempre bom investigar. A gente está falando de pressão, né? Sim, Principalmente do aumento da pressão, mas nós não falamos dos batimentos. sim. Vamos falar do Então, batimento. bora. O que Fica você à vontade. deseja? Olha, o que Não, deseja? primeiramente, saber qual que é o batimento fisiológico, né? Tá. De quanto a quanto. Normalmente é de 50 a 100. 50 a 100. Como nós estamos falando de pressão... 50 então, a 100 o cara pode ficar com ele Isso. 24 horas por dia. Antigamente falava de 60 a 100. Mas pessoas igual você e atletas, né? Então tem um batimento mais baixo. Então tem gente que tem batimento parar de 50 e pouco e se fosse pelas diretrizes antigas ia assustado. Não, meu batimento está menos do que o normal. Não, mas hoje pode ser até 50. Agora vamos desmistificar, ligar logo o assunto que nós estamos, de pressão alta. Que as pessoas associam aumento de pressão com aumento de batimento. Não tem nada a ver, entendeu? Então tem gente que está com batimento de 56 e a pressão lá de 20. E tem gente que está com batimento de 120 e está com a pressão de 10 por 6. Então existe esse mito antigo, né? Que as pessoas pensavam que aumenta o batimento, aumenta a pressão. Não tem nada a ver. O batimento
é um mecanismo e a pressão é outra. Então, é muito interessante isso da gente falar para as pessoas, né? Porque pensava isso aí, não é, Aníbal? Sim. Muita gente pensava, mas não tem. Tem batimento baixo com pressão alta e tem pressão alta com batimento, quer dizer, pressão baixa com batimento alto. E quem tem abaixo, Certo. sem ser atleta? Sim, aí a gente tem que ver vários outros fatores que pode levar a isso, principalmente hipotireoidismo. Vamos começar das coisas mais que tireoide, todo mundo sabe que alguém tem, né? Hipotireoidismo pode dar frequência baixa, então tem que ver isso aí. Então é a coisa, vamos dizer, a patologia que mais fora da cardiologia que pode dar isso. Tem que ver se a pessoa não está com arritmia, que dá bradiarritmia, ou seja, pode fazer a pessoa ter frequência baixa, entendeu? Alterações metabólicas, alterações de metabolismo também, alterações de sais como potássio, magnésio também pode. Por isso que eu digo, o leque é grande, se eu for falar aqui vai dar meia hora só de aula sobre bradicardia, então é grande, por isso que é bom procurar alguém que entenda. Mas uma coisa que nós não falamos ainda, Aníbal, o cardiologista é ligado com vários profissionais, né? Mas a gente tem uma ligação muito grande. A gente vê hoje que o pessoal da periodontite, né, que tem doença gengival, tem canal inflamado. Isso. Né? Eu já vi casos de pessoa fazer uma limpeza de dente desandar na parte cardíaca. Isso. Então tem as endocardites aí, a gente sabe Isso que isso aí a maior parte vem dos dentes, né? Só pouca gente sabe isso, poucos médicos estão atentos a isso. E os cardiologistas sabem disso. E eles encaminham as pessoas pra gente. Tem bastante. Isso é uma coisa assim que entre a gente está ligado e a população não sabe. Isso. Não sabe. Isso é muito aí. Interessante a ligação de parte cardíaca e a parte odontológica. Por causa que tem muitas bactérias que estão presentes no orofaringe aí, né, na parte dentária, na parte da garganta aí, que elas, pelo sangue, elas podem se depositar lá no coração e dar problemas de endocardite, problemas valvulares, né, e graves e mortais, entendeu? Eu já tive paciente que faleceu por causa disso, em pouco tempo, foi por causa de uma alteração de dente, não fez a profilaxia, né? Então é importantíssimo as pessoas saberem isso, porque a maioria não sabe, a maioria não tem às vezes essa preocupação, mas tem várias bactérias aí da boca que elas podem ir via sanguínea para o coração e dar problemas gravíssimos. Márcio, aparelhos para se medir pressão arterial em casa. Sim. O que você tem a falar sobre isso? Vamos lá. Ordem vamos dizer, de fidedignidade de melhor. Primeiro é aquele antigo, aquele aneróide, aquele normal, né? Aquele é o melhor, né? Qual é os pró e os contra? O pró, baixo custo, né? Fácil acesso, tudo. Os contra, a pessoa tem que saber usar, né? E precisa de outra pessoa para poder medir a pressão dela, né? Então, se for a gente indicar, aquele é o melhor aparelho, né? Aí passamos agora por digitais, né? Vamos para os digitais. Existe os que são de braço, né? Esses são os mais, vamos dizer, dos melhores até eu vou falar o último, o menos indicado. Então, primeiro, o digital de braço. Então, o digital de braço automático, né? A maioria de uma marca boa, né? Não pode ser ting-ling aí não, porque, entendeu? Tem que ser de uma marca boa, né? Com garantia. Normalmente esses que são vendidos nas farmácias, né? Segundo, temos os de pulso, então, também. Então, mas entre o do braço e do pulso, é bem melhor o do braço, né? O do pulso eu já indicaria, às vezes, quando a pessoa tem o de pulso, porque ele oscila muito fácil de pulso.
Então seria fazer umas 3 medidas e daí tirar uma média, né? Uhum. E agora temos tal dos watts, né? Alguns aí. Não saiu na diretriz mundial de nessas aí, nenhum é indicado, nenhum é 100% confiável. Então, os relógios das Isso. marcas aí que medem as pressões aí através da... Nenhuma Não. tem estudo grande comprovando que aquilo lá é 100% fidedigno. Então, é isso. Só batimento. Isso, só o batimento. Só o batimento. Só Pressão. tem para batimento. E olha que só tem 2 marcas que são 100% fidedignas para batimento. Então, Quer falar as marcas aí? de jeito nenhum. Eu já fiz teste essas expressões de relógio. Não É. bate de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem entendeu? nada a ver, que parece que até inventado aquela pressão. Não, entendeu? Frequencímetro bom é frequencímetro de aquele que usa a faixa. Entendeu? Esse eu falo a marca, Polar, Garmin. Frequencímetro de coração é esses. O resto, temos só umas 2 marcas de reloginho aí, carinha pra caramba, Uhum. que é bom de frequência. Sim. O resto oscila muito. Uma pessoa que quer saber a pressão dela em casa mesmo, com esses aparelhos, ela deve medir a pressão em momentos de crise, entre aspas, e fora de crise. Por exemplo, ela desconfia que naquele momento, devido a alguns sintomas, ela acha que a pressão está alta, ela vai lá e mede. Sim. E é interessante ela medir quando ela também não está sentindo nada. Sim. Então vamos lá. É relevante. Vamos lá. Quando você está controlando a pressão, ou seja, você está observando, acha que ela está oscilando, você deve medir uma vez de manhã, uma vez de tarde, uma vez de noite. Pelo menos, o ideal seria 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, 3 vezes de noite. Porque eu explico muito isso, a pressão da gente é uma onda, não é uma reta. Ela oscila dependendo da hora do dia, dependendo de um dia ou do outro. Então, por isso, uma medida só num horário só não é interessante. E muito mais uma medida só quando sente ruim. Aí é pior ainda, porque não vai ter base dos outros horários. A nossa pressão, ela oscila durante o dia, oscila de um dia para o outro. Então, o ideal é, por exemplo, quando a gente fala para fazer uma monitorização residencial, seria medir 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, 3 vezes de noite. Mas isso aí mais é quando está descompensado. Mas assim, seria ideal medir uma vez de manhã, uma vez de tarde, uma de noite, para a pessoa saber mais ou menos como é que é a curva dela, né? E dependendo, quando está controlado, isso aí vira uma vez por semana, uma vez de tanto e tanto tempo, entendeu? Porque cada pessoa tem sua curva, entendeu? Tem gente que tem pressão mais alta de manhã, tem gente que é mais de tarde, tem gente que é mais de noite. Então oscila, não existe uma fórmula igual para todo mundo. Cada pessoa é de um jeito, então seria interessante medir nos 3 horários para ela saber qual é o horário que sobe mais, que baixa mais. Ok. Renato? O sentir que você falou, né? A pessoa que sente a pressão, sente o batimento. Isso. Isso é bom. É. É bom. Tem pessoa que sente até ataque cardíaco. Isso. Né? Ótimo. É melhor ainda. Melhor ainda. Porque meu irmão teve um infarto e ele sentiu. Sente. Correu pro hospital. Isso. Já teve um amigo nosso na mesma época, eu acredito que ele não sentiu, ou não sei se ele se passou do tempo, não resistiu. Uhum. Né? E assim, lógico que não tem como a pessoa escolher se ela sente ou se não sente, né? Isso. Mas tem um dado falando como que é a pessoa que sente, ou se tem alguma coisa que pode melhorar, por exemplo, a pessoa, se ela é obesa, por exemplo, ela pode sentir mais ou menos, a pessoa mais magra sente mais ou menos, tem nada a ver isso, não né? Tem nada a ver. Mas não. numa questão sentir é melhor para ela. Claro. Mesmo que você sinta dor, por exemplo, porque ele sentiu uma dor fininha, sentiu uma dor fininha e foi pro hospital. Ficou de observação, não estava infartado, infartou dentro do hospital.
Foi isso que aconteceu com ele. Isso. Foi assim, foi por Deus, né? Isso. Eu falo, por exemplo, né? Se você sentir alguma coisa diferente, primeira coisa, procura o médico, tá? Eu falo muito nos programas, por exemplo, sobre o Luciano do Vale, né? Ele morreu indo para Uberlândia e tinha lá um cardiologista famoso, mais famoso de Uberlândia, que socorreu ele, mas ele não resistiu. Ele tinha um problema de coluna. Ele foi embarcar em São Paulo e aí passou no hospital com dor na coluna, falando, me aplica aí o tal do anti-inflamatório para me poder viajar para Uberlândia, que eu tenho um programa lá para transmitir, né? Aí ele estava com dor lá, aplicou e entrou no avião, certo? Só que essa dor de coluna, na realidade, era um infarto. Então, é interessante falar isso aqui, né? Entre sentir e não sentir, e as dores, entendeu? Eu já tive paciente que já infartou com dor no braço, na mão, dor no estômago, então, dor no pescoço, mandíbula, entendeu? Dor do lado direito, que as pessoas pensam que só dá do lado, o coração só tem pro lado esquerdo. Então, é isso, as pessoas sentem. Esse negócio de dizer que a pessoa morreu de coração de repente, não sentia nada, não tinha isso não. Ela sentia alguma coisinha. Só que achava que às vezes era a coluna, era o estômago, era o dente que estava doendo aqui na mandíbula, né? E não foi lá ver isso aí. É mais comum sentir o braço esquerdo? Qual que é o mais comum? O mais comum é sentir uma dor no tórax do lado esquerdo, que irradia o braço esquerdo. Essa é a mais comum. Mas a pessoa pode sentir dor para a mandíbula, pode sentir dor para as costas, pensar que é de coluna, dor para o estômago, porque o coração tem a parte de baixo, e a parte de baixo fica em cima do estômago. Então, se ele tiver um infarto na parte de baixo, ele vai dar uma dor no estômago, assim, no epigastro. Então, por isso que é perigoso. Se você sente essas coisas, tem que procurar recurso para ver se aquilo é só do estômago, se é só de coluna, mesmo se não é um infarto do coração. Ô Márcio, nós temos mais 5 minutos. Eita, só. Foi nos avisado. Vamos ter que encolher rápido. Nós vamos fazer o seguinte. Vai ter parte 2. Vai ter parte 2. Isso, vai ter parte 2. Estamos combinados, né? Estamos combinados. Até para a parte 3, que essa parte 2 não vai dar também não. Se o Renato me permitir, fica à vontade. Eu quero falar umas frases e você vai falar mito ou não é mito. Só para a gente deixar uma deixa até para o próximo, né, Renato? E no fim... É um bate-volta. Então. No fim, nós vamos agradecer a Deus e dedicar esse momento a Ele, né? Pode ser assim, Renato? Pode ser sim. Você quer colocar essas crenças em mitos aí? Pode ser. E a última pergunta que eu vou fazer, você já vai preparando, que é o que você quer deixar quando você for embora da Terra? Ah, tá, entendi. Como você quer que as pessoas te lembram? Ah, tá. Essa pode ser pro final. Pode ser a resposta do Elon Musk? Vamos lá. Se eu estou me sentindo bem, é porque está tudo certo com o coração. Não. Mito. Colesterol alto só dá problema depois dos 60 anos. Mito. É normal ter pressão alta quando está nervoso. Sim, é verdade. Só quem é obeso tem risco cardíaco. Mentira, mito. É ruim, hein? Tem magrinha aí que infarta pior do que gordão. Medicação para pressão vicia o corpo. Mentira. É mito. Papo furado. Então, tá vendo? É. Eu tô... Vamos ter que ter parte 2, né? Tem muita coisa para falar aqui. Antes do Márcio falar, Renato, eu gostaria de dedicar esse momento ao Senhor Jesus, agradecer e pedir para que Ele possa sempre nos dar direção, porque isso é uma função dos profissionais de saúde de responsabilidade, né? Isso. Como você mesmo diz, né, Renato? Claro. Abaixo de Deus, o que é mais... A saúde. É a saúde. Claro. Tá?
Fica à vontade, Márcio, para responder a pergunta do Renato. Sim. Já tá feita. Qual é mesmo? Esqueci. Qual é mesmo? Pergunta só a vida. Hã? Qual é a pergunta da minha vida? O que eu quero deixar? É isso. Uai, quero deixar coisas boas, né? Então é aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Então a gente tem que direcionar, ajudar, né, as pessoas, né, a melhorar aí o mundo aí, né? Então eu acho que isso é importante, né? Cada um tem aqui a sua atividade aqui, mas o objetivo em comum é cada um melhorar a vida, tentar a sua vida, a vida de todos aí, né? Entendeu? Independente se é da nossa área, se é da área aí do povo aqui da parte ali atrás aqui que mexe aqui, ou se é de qualquer área, né? A gente tentar sempre fazer o melhor para melhorar a vida das pessoas, é isso. Como você quer ser lembrado Ah, depois que você foi embora? Como eu quero ser lembrado? O Márcio, tan, Boa como diz meus meninos. pergunta. Meus filhos Todo falam mundo isso. eu acho que quer ser lembrado de alguma coisa boa, né? Então, é isso. Então, mas eu acho que a pessoa, para ser lembrada, tem que fazer jus, né? Ou seja, seus atos você vai ser lembrado pelos seus atos. Então, é isso, é praticar todo dia aí, tentar, tipo aí, ó, a gente tenta aí ir nos congressos, trazer as informações, né, passar as informações corretas, entendeu? Pra gente ser lembrado de coisas boas, né? Então é isso, se a pessoa é uma pessoa que passa as coisas boas, com certeza ela vai ser lembrada. Quero agradecer a Joyce, ao Diogo, pelo trabalho que eles estão fazendo, viu, Obrigado, Joyce? Obrigado, Diogo. Obrigado, Joyce, o roteiro ficou perfeito. Ótimo. Então, é isso. Eu que agradeço, Obrigado, viu, Márcio? Viu? Obrigado. Precisando, estamos Não, aí. já está marcado. Então, tá Só a data tranquilo. que não está escrita. Então, tranquilo. Obrigado, Aníbal, também. Obrigado, Márcio. Fica tudo com Deus. Ouvinte Amém. também, fica com Deus. Renato, eu esqueci. Já virou Um hábito, né? Virou um hábito. Isso. Obrigado, Obrigado, hein? gente. Obrigado, Márcio. Obrigado. De Viu? volta. Ó, a marca, né? Virou uma marca, isso.